Graça e paz, pessoal da nossa amada Igreja Rogate. Eu quero gravar esse vídeo nesse momento de crise, de caos, para trazer conforto ao teu coração de algumas coisas, mas principalmente esclarecer como vai ser os próximos 70 dias da nossa igreja local, ok? Então esse vídeo é bem para dentro, é bem caseiro, é bem para quem é membro dessa igreja, mas se chegar em alguma outra pessoa que possa também servir para você ter uma cosmovisão bíblica desse momento que nós estamos enfrentando. Pessoal, a gente sempre trabalhou que a nossa igreja, a Rogate, ela não era um lugar para se frequentar. Vocês lembram disso, da nossa frase? Não é um lugar para se frequentar, mas uma família a se pertencer. A gente trabalha isso baseado na palavra igreja do Novo Testamento, quando Jesus chega em Mateus 16, leva eles para um lugar cabuloso, que era Cesareia de Filipe, e ali onde tinha a garganta do diabo, uma caverna, um mito, ele diz assim: esta é a minha igreja. Ele não falou a nossa igreja, a sua igreja, a igreja, pronome possessivo. Jesus disse a minha igreja. Então nós sabemos que a igreja é dele. E muitas pessoas trabalham ali a palavra grega, e eu também acredito que é uma aplicação, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra eclésia ou eclesia, que era uma palavra política, que eram os magistrados que saíam da cidade em momento que tinha um problema, discutiam a solução e voltavam com a solução. Então a gente sabe que a igreja é uma resposta para o mundo. Mas eu gosto de ficar também com a palavra carral, porque Jesus não falava grego. Por mais que a Bíblia foi escrita em grego, a palavra carral significa família. E nós trabalhamos aqui na igreja que nós somos uma família. Então, Igreja Rogate não é um lugar para se frequentar. É uma família a se pertencer. Então a nossa decisão nesse momento, mesmo sem as autoridades pedirem, nós já estávamos decididos a fazer isso, é entender que nesse momento nós podemos até fechar o templo, limitar algumas atividades, o atendimento pastoral, mas nós não podemos deixar de ser igreja, ok? Até parece irônico, mas nós estávamos ensinando uma regra da hermenêutica no Capacitano, e eu sempre falo isso para vocês, que a expressão cultural de um princípio ela muda. E lembra quando nós usamos o exemplo da igreja? Que a igreja na história, a forma de ser igreja, a forma de aplicar os princípios da palavra mudaram. Mas o princípio é imutável. Lembra dessa regra de ouro? A expressão cultural. Então nós tentamos adaptar para não perder o princípio de Atos 2,42, que é o que nós julgamos ser os 4 pilares de uma igreja verdadeiramente cristã, mas não deixando esse momento de amor, de prevenção e de cuidado, ok? Então, nós chegamos a essa conclusão por alguns pontos que entra na nossa cosmovisão bíblica. Vocês sabem que a nossa igreja tem raiz a cristianismo decidido, tem 86 anos, movimento missionário, que veio da Alemanha, e nós temos raízes luteranas, então de equilíbrio teológico. Aqui na nossa igreja local eu sempre brinco que nós somos meio Charles Spurgeon e John Wesley, né? Que os dois quase se beijam, porque nós acreditamos 100% na soberania divina, que Deus é soberano, que Ele está no controle de tudo, mas nós também acreditamos 100% na responsabilidade humana. Eu sei que a conta não bate, mas é assim, nós oramos como se tudo dependesse de Deus, mas nós trabalhamos, se esforçamos como se tudo dependesse de nós. Então nós, como liderança sênior, eu quero que a primeira coisa você entenda que nós reconhecemos que a situação do coronavírus ela é real e ela demanda de nós equilíbrio como igreja. E aí alguns textos aqui eu quero discorrer com vocês e aplicar. O primeiro deles, Mateus 26:41, quando Jesus ali 100% homem, 100% Deus, está ali no Getsêmani, o cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo, ele declara, chama os discípulos para um momento de angústia e diz assim, vigiai e orai, porque o espírito, com o E minúsculo, a parte espiritual do homem está pronta, mas a carne é fraca. E eu sei que ele estava falando ali do momento da cruz, mas é uma boa aplicação para nós, porque nós estamos tomando essas decisões, a gente vê muitos extremos. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a liderança sênior, junto com a gente, os pastores, nós decidimos o equilíbrio, porque não é pelo Espírito, nós sabemos da nossa fé, nós não temos medo, nós sabemos que Jesus está no controle, mas o vírus vem na carne, e a carne é fraca, e nós não queremos contaminar ninguém,
nós queremos cooperar nesse momento. Então o primeiro texto que fez a gente decidir foi Mateus 26:41. O segundo, quando Jesus envia o primeiro grupo de enviados, né? A gente fala muito aqui na igreja sobre a grande comissão. Mateus 10:16, debaixo de uma ordem do ID, Jesus dá um equilíbrio também. Ele diz assim, vocês têm que ser manso como a pomba, tranquilo como a pomba. A pomba é um bichinho, quando você passa lá na Praça Tiradentes, você bate o pezinho, não precisa nem bater, ela já voa. Mas prudente como a serpente, sagacidade. Então esse é o equilíbrio. A gente tem que ter a pureza, ter a fé de crer que o Senhor vai guardar, que o Senhor vai cuidar, mas tem que ter a sagacidade, que eu tenho a minha responsabilidade. A gente foi, como a gente tem aqui na igreja também, a definição do Pacto de Lausanne, como a nossa visão, né? O evangelho todo para o homem todo, em todos os lugares. Então a gente crê no homem integral, que Paulo vai dizer na carta da segunda vinda, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santificará em tudo. E olha a ordem, espírito, alma e corpo. Ele vai conservar íntegro e irrepreensível até a volta dele. Então nós cremos no homem integral, nós estamos tomando essas decisões e nós vamos querer cuidar, continuar cuidando de você na área espiritual. Vai ter pessoas, vai ter tragédias financeiras, coisas que vão abalar na área emocional e no corpo. E hoje a reclusão, hoje a questão do isolamento social, ela faz parte de uma questão biológica do corpo. Então em nada contraria a palavra de Deus. Então nós vemos todo esse equilíbrio. Aí eu pensei assim, Deus, fora essa cosmovisão, eu estou aqui resumindo para você, nós como liderança fizemos quase, até eu brinquei com o Diogo quando ele estava editando ali o nosso tratado, eu falei, tá virando quase uma confissão de Westminster. Aí ele brincou, Coronel Minster, porque a gente estava fazendo parágrafo 1, parágrafo, estou resumindo para você. E aí eu pensei, Deus, me dá um exemplo aí dos homens do passado. E aí eu quero usar Paulo. Paulo, o apóstolo moderno dos gentios. Então olha o que é o equilíbrio. A Bíblia diz em Atos capítulo 19, versículo 11 e 12, depois você vai lendo aí aqui no GC, diz que Paulo tinha uma época, não tinha WhatsApp, não tinha câmera para ele orar, ele chegava a ungir os seus aventais de uso pessoal para que se levasse para os enfermos. E a Bíblia diz que Deus fazia coisas especiais no original, extraordinárias através de Paulo. Olha que homem de Deus, a gente crê nisso, irmão, na cura. Mas o mesmo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, escrevendo para o seu supervisor Timóteo, ele tem que dar uma dura em Timóteo, dizendo, Timóteo, toma um pouquinho de vinho, por causa das tuas constantes dores no estômago ou enfermidades. Então a gente sabe, vocês sabem que o contexto ali era que a água de Éfeso ela tinha excesso de ácidos, né? Alcalinidade, né? O termo correto. E era comum algumas pessoas terem como se fosse uma gastrite, uma queimação. E aí eu te pergunto, você acha que Paulo não orou por Timóteo, até com imposição de mãos? Você acha que Timóteo não orou? Deus, passa. E Timóteo, né, a gente entende que ele era quase que como se fosse um nazireu, ele seguia 1 Timóteo capítulo 3, que diz que o presbítero não pode tomar nenhum golinho de vinho. Então Paulo tem que dar uma dura, dizendo, cara, põe aí um pouco de vinho na água para quebrar esse ácido e parar com essa dor. Quer dizer, use um remédio. Então esse é o equilíbrio de um homem que consegue curar à distância, mas que reconhece que muitas vezes a pessoa não é curada e tem que tomar um remédio. Então esse é o equilíbrio, para que a gente não tente o Senhor nosso Deus. Nós cremos, irmãos. Nós vamos ter atitudes aqui que vocês vão ver, que nós não vamos abandonar espiritualmente, nós vamos orar por enfermos. Agora outra coisa é você caçar a enfermidade. Vocês sabem, porque foi também, parece que as últimas aulas estão agora vindo, Salmo 91, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar? É você querer usar o poder de Deus para mostrar que é poderoso, ou querer provar a palavra de Deus, sabe? Jogar na frente de uma Scania e dizer assim, quem tem promessa não morre. Então isso é tentar. Agora, nós cremos e vai ter ações espirituais, que Deus está no controle. Então, a primeira coisa é isso, equilíbrio. A segunda coisa da nossa decisão é que nós tentamos fazer ela no equilíbrio de novo, na moderação, aonde nós pudéssemos ter responsabilidade social nesse momento, mas também responsabilidade espiritual.
Eu conversei com a liderança sênior que o que me entristecia nos debates de internet, eu quero te dar um conselho como pastor: não debata, não comente, não entre em confusão, porque cada liderança de igreja local vai ter que prestar conta. E cada igreja é diferente da outra, tá bom? Então são realidades, então vamos cuidar da gente aqui, dos nossos 250 membros. E eu fiquei muito triste, porque ou era muito céu, não, vamos lá, Deus vai estar junto, é a fé, tá amarrado o coronavírus, quem vai pegar o capeta? A gente via muitas pessoas querendo espiritualizar, mas também outros queriam ser tão politicamente que também queriam só humanizar. Eu não via assim se preocupando com o lado espiritual da igreja. Que tem irmãos que são fracos, tem irmãos que vão ficar aí 3 meses sem a vida na igreja e o online não vai suprir, porque os demônios vão continuar atormentando, o pecado vai continuar. Então nós quisemos assim, nas nossas, todas as atitudes, as 70 atitudes, os 70 dias até final de maio, crendo que em junho as coisas vão melhorar, mas já tendo um plano de ação, nós quisemos ter responsabilidade social, mas também espiritual. Então todas as nossas atitudes, elas estão pautadas nisso. Então eu quero ler um texto para vocês, é o único que eu vou ler, que está em Romanos capítulo 13, porque eu vi muito dizer assim, né? Autoridade, mas eu sou autoridade espiritual. E olha o que Paulo diz numa época onde o Império Romano era corrupto, onde as coisas não eram igual hoje, que tem direitos, hoje tudo é protegido pela Constituição, mas mesmo assim, escrevendo para... Com certeza, se ele escreveu isso, é porque os caras estavam lá em Roma e talvez eles olhavam quem está mais perto, né? É igual quem mora em Brasília, vê coisas que outros não veem. Talvez eles falavam: Paulo, mas será que nós temos que obedecer? Vamos só ficar. E olha o que ele diz: todos, ou toda a alma, porque é na alma que a gente fica, né? A alma, eu brinco aqui na igreja que ela é a piriguete do ser, ela está entre o espírito e o corpo. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Aqui ele não está falando que o presidente, o vereador, ele é um enviado. Ele está dizendo o princípio da autoridade. A partir do momento que a autoridade está lá, o princípio vem de Deus. E elas foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, que não é nem o nosso caso, nós já queríamos tomar essas decisões independente das autoridades, mas quem resiste, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem terão sobre si a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para quem faz o bem, mas para quem faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Então nós queremos, como igreja, nesse período, ir além do que as autoridades estão pedindo. Tentar fazer tudo na ordem, para que até no final dessa crise as pessoas possam olhar e dizer: puxa, olha como a igreja se posicionou. Porquanto ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se você fizer o mal, teme, pois não trará espada para ti de balde, porque é ministro de Deus, vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que estejais sujeitos às autoridades, não somente por causa da ira de Deus, mas também por causa da consciência. Meus irmãos, é um momento que não é só dizer: vamos obedecer o governo para não levar multa, ou para... Tem gente que deixa até o último minuto. Não, nós temos que ter consciência, bom senso do que eles estão pedindo. Por essa razão também pagais tributo. Com certeza perguntaram para Paulo, o tributo do Império Romano era um dos mais absurdos, porque são ministros de Deus para atenderem a si mesmo. Dai a cada um que lhe é devido, tributo a quem merece tributo, e temor para quem merece temor, honra para quem merece honra. A ninguém deveis coisa alguma, senão o amor recíproco, e assim estáis cumprindo a lei. Primeira coisa que eu quero dizer, irmãos, vocês viram que o nosso informativo, ele diz que, seguindo a Organização Mundial de Saúde, o Paraná, Curitiba, as autoridades, quando elas pedem algo bom, não tem por que a gente trabalhar contra elas. É isso que Paulo está dizendo. Então, desde quando a gente começou a ver as notícias de coronavírus, nós já começamos a discutir com a liderança como nós íamos nos mover, porque é algo bom, é algo maravilhoso, é algo sensato que eles estão pedindo. A única condição para a gente desobedecer às autoridades está lá em Atos capítulo 5, 28 e 29. É quando envolve a grande comissão. E não é o caso da situação. Fechar a porta da igreja, se reunir de forma diferente, isso não é parar de pregar o evangelho.
Então as pessoas pegam aquele texto que Pedro falou assim, importa obedecer a Deus e não os homens. Mas olha o contexto, ali eles estavam sendo proibidos, eles tinham já apanhado uma vez, e lembrando, apanharam e não se levantaram contra a autoridade, falaram assim, ó, não fale mais de Jesus. O que eles fizeram? Saíram de lá, foram na igreja, oraram, tremeu o lugar, pediram para Deus mais ousadia, saíram pregar, encheram Jerusalém com aquela mensagem, prendem eles de novo, falam assim, nós não tinha falado para vocês que não é para pregar sobre Jesus? E Pedro falou, olha, infelizmente, eu vou ter que obedecer a Deus. Ele falou, ide. Agora o corona não tem nada a ver com isso, nós vamos continuar indo, limitado, algumas coisas mudam, a expressão, mas por saúde, pelo contrário, como Paulo diz aqui, é por amor, a única dívida que nós temos é o amor. E nós não temos medo de coronavírus, nós temos medo, irmãos, do Brasil que não tem como atender, então a gente sabe que 20% vai ser grave, a gente sabe que pessoas vão morrer, então o que a gente puder fazer, ok? Então não tem nada a ver com a grande comissão. Se amanhã baixar uma lei, vocês não podem falar, aí sim, aí nós podemos desafiar as autoridades e ir para cima. Então a única coisa é ou a grande comissão, que é a missão da igreja, por exemplo, o país lá é proibido pregar o evangelho, a gente esconde Bíblia, a gente vai, se for pela grande comissão, Deus está conosco. Ou adoração a Deus, se as autoridades chegarem e mandarem a gente fazer alguma coisa que fere a santidade de Deus. Êxodo 20 vai dizer, não terás outros deuses diante de mim. Você tem um exemplo na Bíblia, o livro de Cosmovisão, livro de Daniel. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ó, adorem aqui. Não, não vamos adorar. E não se levantamos contra a autoridade. Vou jogar vocês? Pode jogar. Se Deus nos livrar, beleza. Se Deus não livrar, ali eles não estão tentando Deus, ali eles estão sendo obedientes, e aí Deus, uns você sabe, a história da igreja fala, uns morrem, outros Deus livra. Agora não é o caso do corona, eu saí por aí dizendo, não, Deus vai... Tem nada a ver, as autoridades não estão pedindo nada que fere a santidade de Deus. Daniel capítulo 6, o rei chega a mandar a ele culto pessoal, é proibido orar, o que Dani faz? Vai orar. E ele era parlamentar, ele podia fazer, não, vamos fazer uma PEC, aprovaram a lei? Diz que Daniel foi orar como de costume, por quê? Porque envolve o culto público e o culto pessoal. Então, somente esses dois motivos, ou a grande comissão, ou algo que fere a santidade de Deus, seja no âmbito coletivo ou pessoal. E Deus livrou aqueles homens, porque eles não estavam tentando a Deus. Eles estavam simplesmente não cedendo. Agora, o caso do coronavírus não tem nada a ver com isso. Então, nós queremos andar nesse equilíbrio, que Jesus um dia pegou uma moeda, isso está lá em Marcos capítulo 12, 17, e respondendo ali os herodianos, os fariseus estavam de pegadinha, ele falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então nós como igreja Rogate queremos ter responsabilidade social nesse momento, cidadania terrena. Tem coisas que são de César, tem coisas que são da terra, tem coisas que são dessa natureza caída. Um dia vai ter um reino vindouro onde não vai mais ter enfermidade, onde a criança vai correr com o leão, aonde vai poder pegar na serpente, aonde, meu irmão, você sabe disso, toda lágrima será enxugada. Nós cremos que o céu vai descer e esse lugar vai ser restaurado. Mas hoje nós estamos num tempo caído, onde o reino se manifesta, mas ainda não foi estabelecido. Então nós queremos dar a César o que é de César, mas tudo que nós vamos falar aqui também é não deixar de dar a Deus o que é de Deus. Esse é o equilíbrio, nós queremos continuar nisso. Responsabilidade social e responsabilidade espiritual. Então, pessoal, como que vamos ficar os próximos 70 dias como igreja? Baseado nesse equilíbrio, nós entendemos que a expressão cultural de um princípio muda, então nós estamos remanejando as coisas, mas o princípio não muda. E nós como igreja temos, claro, Atos 2,42 como os 4 pilares que sustentam uma igreja cristã. Então eu quero falar primeiro dos 4 pilares. Até 31 de maio, como fica? O culto comunitário vai ser online. Todos os domingos, às 19 horas, vamos procurar manter os horários para que quando passar esse momento a gente não esteja desacostumado. Então nós vamos ter uma equipe de no máximo 4 pessoas, 5 na nave da igreja, tudo higienizado. Então nós vamos só ter a mídia, eu pregando ou pregador, o louvor, só um ministro com instrumento, para não trazer o pessoal do louvor, senão já dá 12, 18 pessoas. Então nós vamos reduzir ali 6 pessoas e você vai se reunir com a sua família na sua casa e assistir pelo YouTube, Rogate TV.
Nós escolhemos o YouTube porque o YouTube a pessoa tem acesso mesmo não tendo Face. É fácil espalhar o link no WhatsApp. Vamos jogar o link no Facebook da igreja. Então, todo domingo, 19 horas, o culto público. Nós estaremos assim. Capacitando, segunda-feira. Como Capacitando é aula, daí nós vamos usar outra plataforma que é o Instagram, onde nós vamos usar uma equipe ainda menor, 3 pessoas ali, 1h30 de ensino. Então nós vamos continuar métodos de estudo bíblico, segunda agora. Aí você vai no Instagram da igreja, @igrejahogate, porque daí você vai poder fazer pergunta, vai ter alguém colhendo as perguntas, eu quero ver você dando tchauzinho. Nós vamos interagir, 1h30 de ensino. Então não deixamos o culto comunitário, que é Atos, partir do pão. Não deixamos a doutrina, capacitando. Os turnos de orações estarão suspenso o turno presencial de sexta, que é um turno que vem mais gente, então nesse momento fique tranquilo. Mas os de terça e quinta, que são 6 horas da manhã, nós vamos fazer o café com o pastor, Maná. Então vai estar apenas eu e o Tangente, aí vai ser uma produção um pouco mais caseira. No Instagram também, você na sua casa vai poder orar antes de trabalhar. Aí eu vou trazer uma palavra. Nós vamos lançar daqui para frente, nesses turnos, um job, né, para clamar contra essa questão do coronavírus. Então todo dia, terça e quinta, online, você na sua casa, igual o Daniel ali no particular. Claro que a oração coletiva é poderosa, mas nesse momento não podemos estar junto, mas vamos estar junto com a tecnologia. E ainda vou compartilhar uma palavra toda manhã, para que a gente não perca esse costume das orações. Já pegamos 3 pilares. E o PG, pastor? Muitos têm me perguntado. Faço online, não faço? A gente tem conversado com alguns jovens, pode continuar online, pode fazer, só que isso não é o PG. Porque o propósito do PG, vocês lembram? É muito claro, é comunhão. E nesse momento, Eclesiastes 3:5 diz que há tempo de abraçar e há tempo de afastar, né? Dá para aplicar. Então, o PG é difícil controlar. Porque se você vai na casa das pessoas, não tem como, tá? Uma hora você vai abraçar, ainda mais os rogacionistas que são colados. E é mais perigoso o PG nesse momento do que qualquer outro ajuntamento. Então nós suspendemos os PGs nesse momento. Os líderes vão continuar fazendo contato, fique tranquilo. Mas infelizmente a comunhão agora vai ter que ser não totalmente, sabe? Olho no olho, vai ter que ser por Bluetooth. Não vai dar para transmitir. Então os PGs, alguns principalmente de jovens, vão continuar algumas iniciativas, mas isso não é comunhão, tá? Então depois eu vou explicar como que vai ficar o cuidado com os membros do PG, sabe? Como que vai, sabe, esse cuidado humano que a internet não transmite. Então os PGs estão totalmente suspensos. Então é assim que nós vamos nos mover nessa era de 4 pilares. Agenda da igreja, pastor, como que fica? Porque nós entendemos que os 4 pilares, eles fazem parte da essência do ser igreja, do que sustenta a igreja. Mas a igreja tem programações evangelísticas, programações de edificação, programações de comunhão, de pastoreio, enfim, estão canceladas até dia 31 de maio. Então a Camp Kids foi a primeira, já estava tudo pronto. As redes estão canceladas, a Biel, coisas de mulheres, rede jovem. Por mais importante que seja, nesse momento nós temos que ficar só com aquilo que é essencial, né? E as prioridades, o que é importante, vão ter que ser cortado até 31 de maio, tá bom? Toda a agenda de eventos decididos a liderar, retiro de enraizamento e as reuniões ministeriais, nós vamos fazer todas elas online. Então, líder, você de ministérios, fique tranquilo que o teu líder vai entrar em contato e todas as reuniões vão ser online. Até 31 de maio, a agenda da igreja de eventos está cancelada. Contribuição financeira. Muitos têm perguntado, pastor, como que vai ficar esses próximos 70 dias sem a igreja ter culto? Irmãos, nós podemos falar abertamente, né? Essa palavra aqui é bem pastoral, todo esse vídeo, os membros da nossa igreja, os 200 membros ativos economicamente. Vocês sabem que a igreja não deixa de ter os custos fixos. Você que é membro dessa igreja sabe, na última assembleia, quanto nós precisamos por mês. Nós temos 7 colaboradores fixos na igreja. Quarta-feira eu ia anunciar para vocês, quarta agora, olha que ironia, nós assumimos de volta a Esporte Vida, que era um sonho, né? Quem é aqui da igreja sabe o que é isso, e transicionar ela toda para o social, mas a Esporte Vida precisa aí, vocês sabem, quem é membro,
quantos mil por mês, e agora está na nossa mão. Então, nesse momento, vai ter muitos irmãos com dificuldade financeira. A gente sabe que a arrecadação vai cair, porque hoje nós temos Ubers, profissionais que trabalham com eventos, pessoas que vão reduzir o salário. Mas o que nós precisamos de você nesse momento? O que a gente sempre pregou: fidelidade. Independente se cair a tua renda, independente, nós vamos ter ações para socorrer alguns irmãos, já estamos socorrendo. Então, a igreja não pode deixar de ser igreja. Você sabe que nós investimos mais em pessoas do que em estrutura. Mas você tem que entender algo, irmãos. Tem muita igreja que trabalha com campanha, com oferta na hora, arrancar do cara. Nós não somos assim. Nós estamos falando para você, que é membro dessa igreja. Então, como que nós continuaremos como igreja? Nós sabemos que hoje há alguns meios. Então, nos cultos online, nós vamos estar divulgando a conta da igreja. E aí você vai poder fazer transferência da sua contribuição regular, mensal, aquilo que a igreja pode contar, né? E depósitos. Eu não sei como vai ficar a situação dos bancos, mas ainda tem como fazer depósitos. Mas a transferência a gente sabe que hoje atinge uns 15% do nosso membro. Aí nós pensamos a segunda saída. A secretaria da igreja vai estar aberta das 9 ao meio-dia, que vai ser o nosso expediente reduzido. E você vai poder procurar, trazer sua contribuição, entregar para a Joelsa, quem é membro aqui da igreja, tem o contato dela, você vai agendar com ela, sabe? Vai ter recibo, tudo só a Joelsa está autorizada. Você sabe que a nossa política, nós não recebemos dinheiro, outras pessoas não, é só com a tesoureira. Então você vai poder vir, seja no cartão ou seja no dinheiro, das 9 ao meio-dia, de segunda a sexta, agendando com a Joelsa, tá? Ligando aqui na igreja ou no WhatsApp dela, quem é membro tem o WhatsApp dela. E a terceira opção, porque nós sabemos que isso vai atingir uma galera, só que nós estamos num momento de isolamento social, onde nós sabemos que muitos são do grupo de risco, alguns não se sentem confortáveis de sair de casa, e Romanos 14 diz que quem tem fé para comer carne, come, quem não tem, nenhum não critica o outro. Excepcionalmente, até 31 de maio, nós não fazemos nunca isso, não é uma prática aqui na igreja, mas entendendo esse momento de isolamento social, você que desejar dar a sua contribuição, seu dízimo ou uma oferta, e você não quer sair de casa ou tem algum grupo de risco, você vai entrar em contato com a Joelsa também. Sempre, tudo que envolve dinheiro, só a Joelsa é autorizada a conversar. E aí nós elegemos um casal de diáconos, né? O Cleomar e a Lila, que todos conhecem, né? O caráter, que eles vão poder estar indo na sua casa buscar a contribuição de maneira excepcional. Nós não fazemos isso, é uma prática da igreja, mas nesse momento delicado, você que quiser liberalmente dizer: pastor, eu não quero sair de casa, aí eu vou te passar o contato da Joelsa, e esse casal de diáconos, que são da liderança sênior, vão buscar na sua casa com um recibo, vão trazer, a Joelsa vai registrar, para que a igreja continue suprindo. Nós sabemos que vamos ter um impacto financeiro, como todos os setores, e Deus vai prover, e nós ainda vamos ter, em nome de Jesus, para atender os irmãos que vão passar dificuldade nesse momento. Só para você ter uma ideia, só dessa semana passada, a gente já duplicou a quantidade de cestas básicas que regularmente a gente dá, e não é para os de fora não, os de casa, porque já tem pessoas passando necessidade. Então esse é o momento que nós cremos, né? Que os 5 pães e os 2 peixinhos, que talvez nós temos lá guardado na mão do Senhor, é dividindo que Ele vai multiplicar. E como está lá em Atos, que eles traziam aos pés dos apóstolos, a liderança da igreja, e eles distribuíam para que não houvesse necessidade. Nós queremos nesse momento, nós temos orado a Deus, nesse momento, para que as nossas contribuições, sabe, às vezes coisas, Deus nos dê saída, ideias, para que os irmãos que têm um pouquinho mais, como está em 2 Coríntios 8 e 9, possam distribuir, para que a gente venha atender aqueles que têm menos. Ok, irmãos? Então essas são as 3 maneiras de você contribuir nesse momento delicado da igreja. Atitudes práticas que nós teremos nesse tempo. Então a gente conversando com a liderança, baseado em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que diz: faça o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós entendemos que nesse momento nós queríamos resolver o problema do mundo, né?
Mas para a gente poder ir na pessoa ali da esquina, nós temos que olhar primeiro para os nossos membros. Então a gente está criando na igreja a rede do bem. Que nesses 70 dias ter atitudes simples, mas que podem trazer consolo, alívio, primeiro aos nossos membros e, se a gente conseguir, também para fora. Então a primeira atitude que nós queremos fazer, nós já criamos o grupo lá da Rede do Bem, a gente vai adicionar todas as pessoas do grupo de risco e nós vamos também adicionar voluntários, que nesses 70 dias que tem sua saúde perfeita, que tem, né, com todas as regras, nós temos uma enfermeira aqui na igreja que vai dar um treinamento, com todas as regras de higienização, de distanciamento, possa estar suprindo demandas simples, como ir comprar um remédio, como ir no mercado, às vezes fazer um servicinho, coisas para que os nossos idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas não precisem sair de casa. Então vai ser a primeira coisa. Então vocês que são aqui da igreja já estão recebendo as informações para que a gente possa estar trazendo isso, sabe? Cuidando, preservando. A segunda coisa, nós vamos estar incentivando, né? Nos nossos momentos de utilidade pública, todo culto vai ter um momento de utilidade pública para que você vá ao Hemobanco e doe sangue, né? Porque nesse momento vai morrer muita gente de outras coisas. Então existe maneira certa. Curitiba já é um lugar de pouca doação. Abril vai esfriando, cai ainda mais. Com coronavírus, o último lugar que as pessoas querem ir é perto de hospital. Mas infelizmente, irmão, vai morrer gente por falta de sangue. Então nós queremos incentivar a ver certinho, passar as recomendações para que os membros da igreja que podem, vão da maneira adequada e possam estar aí suprindo essa demanda da sociedade. Outra coisa que nós pensamos bem prática, né? É também, dentro da Rede do Bem, a gente está suprindo necessidade dos irmãos. Então os PGs não vão parar de arrecadar os alimentos das células, sabe? Você que vai ter coisas lá paradas, falar, pastor, eu quero doar, a gente vai tentar fazer dinheiro, fazer rifa, para que nesse momento delicado, que nós sabemos que muitos irmãos da igreja vão ser impactados financeiramente, nós possamos estar aliviando esse momento, tá? Então fique ligado ali no momento de solidariedade. E outra coisa que nós discutimos vai ser o Rogate News, tanto nos cultos quanto principalmente nos WhatsApp. Eu peço para você que é membro da igreja, não poste nenhuma informação mais sobre coronavírus sem mandar para alguém da liderança sênior. Nós criamos uma rede ali com médicos, com pessoas que vão pesquisar para ver se a informação é verdadeira. Porque 60% das informações nesse momento são fake news e elas só trazem pânico, só trazem dúvida. Tem gente fazendo álcool em gel com gelatina. Então vamos tomar cuidado. Eu sei que a tua intenção é boa, só que agora teu pastor está falando, não poste mais sem passar por um crivo, que nós queremos criar uma rede de notícias verídicas, de utilidade pública. E a gente está aí esperando a resposta de fornecedores, a gente contatou vários fornecedores e nós queremos fazer um kit baseado em Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante, a parábola do bom samaritano, onde ele tinha óleo e vinho. Eu nunca pensei, sempre ensinei vocês que isso era um kit, né, de primeiros socorros. E nós queremos comprar álcool em gel, né, e máscara, e poder suprir os 200 membros da nossa igreja e depois levar para a comunidade carente, ali onde o irmão Assir, Vila Esperança. A igreja tem trabalho, tudo com equipe médica, tudo certinho, mas até meio de abril nós não conseguimos resposta de nenhum fornecedor, então vá orando. Então nós queremos essas ideias ir aumentando, para que a gente faça a rede do bem. E você faz parte disso. Como fica o cuidado espiritual nesses 70 dias? Sabe, irmão, a gente, falando como pastor aqui, a gente vê tanta ignorância nas redes. Pessoas dizendo, agora vamos ver quem vai à igreja, agora vamos ver quem vai ficar firme na fé. Sabe, irmão, nós sabemos disso, que há irmãos maduros que podem ficar 6 meses isolado na ilha de Patmos, que ele não se desvia. Mas nós, como liderança, entendemos que assim como nós estamos sendo prudentes para cuidar do corpo, vocês estão vendo que todas as atitudes, nós não somos irracionais, mas nós entendemos também que não podemos deixar o cuidado espiritual. A frase, você sabe que eu sou muito de frase, que eu falei para a liderança foi, eu temo como pastor, porque o pai sabe, conhece os filhos,
que as pessoas não morram de coronavírus, mas quando passar, a gente sabe que essa crise pode durar 3, 4, 5 meses. Quando você for lá, irmão, agora a pessoa tenha morrido espiritualmente. Por quê? Porque com corona ou sem coronavírus, os casais vão continuar brigando, as pessoas vão continuar usando droga, nós temos trabalho com dependentes, o diabo vai continuar sendo o diabo e ele mata mais do que qualquer epidemia, vocês sabem disso. Tem pessoas que estão chegando na igreja agora, que ainda sofrem com coisas na alma. Então como que a gente vai fazer para ter o isolamento social, não infectar a pessoa no corpo, mas não deixar ela morrer espiritualmente? Então nós criamos aí, nós já tínhamos essa brincadeira entre nós, o iChurch, né? A rede de apacentadores. Então nós vamos diminuir as programações da igreja, vai sobrar muito tempo. Então nós vamos treinar com a enfermeira e comigo a rede de apacentadores, que são os líderes de PG, líderes de ministério, a liderança sênior e os pastores da igreja, para que a gente possa continuar dando auxílio espiritual. Porque assim como os médicos, irmãos, eles estão se esforçando, os enfermeiros, eles não podem parar porque eles cuidam do corpo e são enviados de Deus. Nós que cuidamos de pessoas, principalmente os pastores aqui da igreja e a liderança sênior, nós somos médicos de outra área, da alma e do espírito. Nós, quem opera é Deus, quem faz é Deus, mas nós somos nem que seja um enfermeiro do céu. E nós queremos não deixar de assistir. Então nós vamos ter a rede de apacentadores. Você vai poder entrar em contato comigo, com alguém da liderança sênior e solicitar, né, uma visita. Nós vamos analisar se o caso é grave, se precisa ser presencial. Tudo vai ter regras, os líderes vão ser treinados. Só para você entender, o líder de PG vai fazer uma visita por semana. Se ele não é do grupo de risco, se ele está saudável, para alguém que está saudável. Visita de médico mesmo, vai ter um tempo, vai ser à distância, álcool em gel, vai ter 3 propósitos: ouvir a pessoa meia hora, como que ela tá, sabe? Ela precisa ouvir ela, ministrar uma palavra de 15 minutos e orar pelas demandas e ó, ir embora. Não é para tomar café, não é para se abraçar, não é os casos mais graves que a pessoa precisar. Vamos usar muito, exclusivamente com o povo do grupo de risco. Então vamos fazer a WhatsApp visita para os nossos idosos, já começou, para os gestantes, tem 1 hora de ministração à distância. Então nós não vamos abandonar as pessoas da igreja, tá? A igreja vai estar aberta das 9 ao meio-dia, né, para atendimento, para pessoas no lugar aleijado. Então a gente vai tomar medidas que nós vamos mandar no grupo do WhatsApp, vamos treinar os líderes, para que nesses 70 dias, ou se estender essa crise, todos que precisarem de auxílio espiritual não fiquem sem. Então é a rede de apacentadores. Então vai ser online, nos casos mais graves, com a distância, vai ser presencial. Porque, irmãos, agora Marcos 16, uma coisa é tentar o Senhor Deus, outra coisa é não crer na promessa do Senhor. Então essas questões da rede apacentadora entra totalmente o evangelho. Só para vocês terem uma ideia, ontem mesmo, né, nós atendemos um dependente químico, o portão estava aberto da igreja, o cara chegou aqui num estado, precisava de ajuda, né? Nós tivemos que fazer um enterro, porque as pessoas vão continuar morrendo, tudo dentro da regra, ao ar livre. Então, irmãos, as demandas vão continuar espiritual. E nós não podemos parar. E aí Jesus disse: ide e pregue o evangelho a toda criatura. Aí não tem a ver com culto, com arrecadação, não tem a ver com estar coladinho, de se abraçar. Tem a ver com pessoas que ainda vão precisar de fortalecimento. Nós sabemos que tem 50% da igreja que nem vai querer a visita, que consegue só pelo online. Mas nós sabemos que tem pessoas fracas, pessoas que ainda não, que vão precisar ser ministradas. Então, fique esperto, você que é líder, que nós estamos marcando o treinamento, nós vamos ter essa rede de apacentadores, onde nós não vamos deixar, nem que seja por WhatsApp visita, o cuidado com o grupo de risco, não vamos deixar o cuidado com os fracos e também online o treinamento com os líderes, para que quando a igreja voltar, nós possamos estar também fortalecidos espiritualmente, tá bom? Que Deus abençoe vocês, qualquer dúvida eu estou à disposição. E nunca se esqueça, a igreja não sou eu,
A igreja não é você, a igreja não é um prédio, a igreja não é um fenômeno histórico apenas, a igreja é nós, ela é espiritual. Que Deus abençoe vocês, fiquem na graça.